Certo? Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite aos agentes comunitários de saúde, aos agentes de controle de endemias e aos agentes de combate a endemias do município de Palhoça e aos companheiros do sindicato de Citrampa que se fazem presente essa noite aqui na Câmara. Senhores vereadores, a gente vem para essa tribuna nessa noite com a seguinte questão. Diz referência ao projeto de lei 0036 de 2022, de autoria do Poder Executivo, e que, no entendimento do sindicato e da categoria, traz uma série de prejuízos, né, às categorias e ao piso salarial dessas categorias. Mas antes a gente precisa falar de uma coisa. As categorias que estão aqui representadas hoje, né, as ACS e as ACEs, elas estão aqui por uma questão: valorização e reconhecimento. Por que valorização e reconhecimento? Nós ainda estamos em pandemia. Apesar, né, do clima ameno, a gente ainda está em pandemia. E essas categorias, elas estão desde o início combatendo a pandemia. E não só o coronavírus naquele momento, né, como agora a gente está combatendo, né, essas categorias combatem dengue. Hoje em Palhoça, para vocês terem noção, nós temos 1.700 focos de dengue no município. Quem faz esse trabalho é o combate e o controle de endemias. Quem faz esse controle e essa verificação é o combate e o controle, né? Ou seja, são categorias que estão expostas diariamente na rua, verificando pontos, né, de contágio e contaminação por vários agentes. Outra situação, nós temos 481 pessoas com suspeita de dengue, né, ou então outro vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Em Palhoça, nós já temos surto de leishmaniose, já está fora do controle. Temos surto de Lyme, a doença que é transmitida pelo carrapato. Esses trabalhadores retiram sangue de cachorro, de gato, de animais, né, que vivem na rua para fazer esse controle. Esses trabalhadores, eles estão aqui hoje porque o projeto 0036 não contempla eles na totalidade. Os agentes comunitários de saúde são os trabalhadores que vão na casa das pessoas fazer o acolhimento, verificar receituário, verificar exame e consultas médicas. São eles que fazem o acolhimento no posto de saúde quando o paciente vai até a unidade básica de saúde. Eles são a ponta do Sistema Único de Saúde, são a ponta do SUS. Estão todos, né, grande parte da categoria aqui hoje. Por quê? Porque o projeto que foi lido ontem aqui, ele veio para essa sessão sem conversa mínima com a categoria e com o sindicato. O sindicato e a categoria vinham tratando com o município e tinham uma expectativa de apresentação do projeto antes que ele entrasse na casa. De modo rasteiro, eu diria, o executivo mandou o projeto para cá sem comunicar nem a categoria e nem o sindicato. Então, uma grande mobilização de ontem para hoje em relação a isso. A gente passou, o jurídico do sindicato passou o dia analisando o projeto, fazendo propostas junto com a diretoria, com a categoria que esteve essa tarde em reunião no sindicato também, né, e chegamos a algumas proposições dentro do projeto 032. Mas nós sabemos que essas proposições, mesmo que forem feitas aqui pela casa, elas não vão passar por um único motivo: vício de origem, porque é dotação orçamentária. Ou seja, nós precisamos de tempo, presidente, de pelo menos 10, 15 dias para discutir esse projeto com o executivo, com o prefeito. Porque o que se faz com a categoria aqui não é valorizar quem teve na pandemia, não é valorizar quem está na ponta do serviço público e do SUS fazendo a defesa da saúde de Palhoça. A saúde de Palhoça poderia ser bem melhor do que é hoje. Poderia, se houvesse uma real valorização desses trabalhadores. Nós temos várias categorias no município que não têm um único efetivo. As categorias são inteiras admitidos por caráter temporário. Isso é um absurdo. O serviço público tem que ter profissional efetivo e não profissional contratado por tempo de serviço. Então, a gente fez o levantamento. São 202 agentes comunitários de saúde, do qual
nenhum deles é completamente atendido pela lei do piso. O que é piso? Piso é o inicial de carreira, é a letra A da tabela de qualquer servidor público efetivo. Isso é piso. O que o município faz? Desconsidera o trabalhador. Levantem a mão aqui quem tem 5 anos de serviço no mínimo, ou quem tem 10, ou quem tem 15, 20 anos. Esses trabalhadores que têm esse tempo de serviço, 5, 10, 15, 20 anos, o que acontece? O piso se torna o mesmo piso de um servidor que entrar hoje. Ou seja, toda a carreira é achatada. A desvalorização acontecendo na nossa cara. Então a gente não pode aprovar um projeto nessa tribuna que já comece errado. Já comece de forma a desvalorizar esse trabalhador. A gente precisa de piso na carreira. Piso é na carreira. A lei fala em vencimento. Vencimento na nossa carreira é salário base. É piso. Nós temos uma lei complementar que é a 096, vereadores. A 096 de 2010, institui o Estatuto do Servidor Público. Nós não podemos começar uma nova carreira nesse município com um achatamento. Nós temos que começar uma carreira que ela seja progressiva, e a progressão se dá de forma muito tranquila aqui no município. Por isso o sindicato propõe, em ofício, que seja sustado todo o artigo 2º dessa lei e que o município reveja ele na forma da carreira. Na forma da carreira. Com o inicial de 2 salários mínimos, que é R$ 2.424, e aqui a nossa carreira tem 9 referências, vai até a letra I e 6 níveis. Todo servidor do quadro civil da prefeitura tem 9 referências e 6 níveis, todos. Inclusive, os que têm os mais altos salários da prefeitura também têm essa carreira, porque é um direito do servidor público. Agora, quem já tem um salário baixo, não pode ter ele achatado, tem que ter ele descompactado. É isso que acontece, é isso que é valorização, é isso que é aplicação de piso no base. Por quê? Hoje um servidor, todas essas 3 categorias, elas devem receber de base, de piso, R$ 2.424. O que acontece? Vai ter servidor que vai estar ganhando de base R$ 2.000. A prefeitura não vai pagar R$ 2.424 no salário base. Ela vai formar uma complementação salarial, colocar esse valor na tabela lateral do contra-cheque, e esse valor de R$ 424, que se estivesse no base, iria refletir tanto nos quinquênios, na progressão de curso, na graduação, que iria fazendo essa progressão de carreira e valorizando até o servidor se aposentar, não faz isso. Ele vai estar estagnado num canto, sem reflexo de salário base, sem reflexo de carreira. É por isso que a gente fala, poxa, servidor que está há 20 anos na rede passa a receber o mesmo que um servidor que entra hoje. Tudo bem, é importantíssimo que o trabalhador que entre hoje receba esse piso, mas que ele tenha carreira. É isso que manda a lei, é isso que manda o serviço público. A gente não pode permitir que um projeto desse entre na Câmara sem discussão com a categoria, porque isso aqui é um projeto que se discute com a categoria. São José está discutindo, Florianópolis está discutindo. Qual é o problema do prefeito discutir com o sindicato e com a categoria? Essa tarde, chamaram os ACS em emergência na prefeitura. Chamaram os ACS em emergência na prefeitura, parte da categoria foi, Então, fizeram uma proposta que chegou ao sindicato, uma proposta de divisão do valor total no final. O que é isso, gente? Divisão do valor total em partes iguais. Chamaram de trocadinho. Foi esse o termo que o prefeito usou. Trocadinho. É um absurdo. É um absurdo. Esse piso tem que ser pago retroativo a maio. Foi quando o dinheiro veio, foi quando a Lei 120, a Emenda Constitucional 120, foi aprovada. Apesar das portarias terem vindo um pouco depois, da liberação das verbas um pouco depois, foi a partir daí que a Emenda Constitucional passou a valer. Então é a partir daí que tem que contar. Não só isso, a gente também identificou o que a gente chama de pegadinha no artigo 3º da lei, parágrafo 1º e 2º. O que acontece? No caso, o município colocou aqui, no caso, se não ocorrer o cadastro, a regularização cadastral, dos servidores no SCNES, do Sistema Único de Saúde, e o município deixar de receber essa verba, esse servidor vai ficar sem salário.
vai ficar sem o piso. Ou seja, o servidor está à mercê, né, de um erro da administração. Quando não é ele o culpado pelo erro da própria administração, se não for lançado o cadastro. Porque não é o próprio servidor que faz esse cadastro, é o município. É o município. Então, a gente propõe mudança aqui também, né, para que aconteça de forma que, se houver um erro do município, o município banca. Vindo o recurso retroativo, o município fica com o recurso. Porém, paga aquilo que é de direito do servidor. Nós temos aqui possibilidade financeira para isso, porque isso aqui é basicamente uma troca de salário. Isso aqui é quase que uma troca de salário. O município quase não está tendo custo. Porque vai ter que pagar insalubridade. Agente de controle de endemias e agente de combate recebem insalubridade. Quem não recebe? ACS. O agente comunitário não recebe insalubridade. O agente comunitário de saúde, a maioria, tem base acima do piso, acima de 2.400, não vão ganhar R$1. Os agentes de combate de endemias não vão ganhar R$1, todos acima do piso. Por quê? Porque a carreira não é progressiva. Porque o município está achatando propositalmente 3 carreiras. E aqui tinha uma possibilidade única, né, de fazer uma correção histórica entre controle e combate de endemias. Uma possibilidade única. De juntar as categorias, como o município já fez muitas vezes, né, em outras leis, que fez promoções de servidores em outros cargos. Aqui é muito simples, aqui é só elevação de nível, porque o piso já é o mesmo e porque a questão das funções são a mesma, é questão de nível apenas. É falta de boa vontade aqui para fazer esse tipo de ajuste. Já solicitamos várias vezes. Várias vezes. Combate e controle são a mesma coisa. Hoje tem mesmo piso, mesmas funções. Só não são valorizadas da forma adequada, né, e não são reconhecidas da forma adequada. O artigo 4º da lei. O artigo 4º da lei é uma outra questão, né, que trata da insalubridade, basicamente, né, e que, apesar do município, aí eu não sei se foi um erro do projeto ou se foi, de fato, proposital, porque no artigo 4º é retirado do artigo 4º os agentes de controle de endemias. Eles ficariam de fora da insalubridade. Pelo artigo 4º, eles ficariam de fora da insalubridade. Uma correção simples, era só colocar as 3 categorias ali. Então, a gente não sabe identificar se o projeto foi feito muito às pressas e foi mal redigido pela controladoria do município ou pela procuradoria, quem seja, porque ficaram de revisar isso com o sindicato, né? Eu acredito, vereadores, que a procuradoria tenha muito trabalho. E tenha alguma dificuldade em fazer esse tipo de projeto. Por quê? Porque o sindicato está movendo mais de 400 ações contra a prefeitura desde o início do ano. E até setembro serão mais de 800. Serão mais de 800. Isso mostra a fragilidade do município e da prefeitura para a gente ficar atentos e alertas à quantidade de erros administrativos e equívocos que a prefeitura vem cometendo ao longo dos anos. Nós não moveríamos essas ações se não houvesse a necessidade, se tivesse tudo correto. E a administração pública tem, por princípio, né, estar correta, fazer as coisas da forma adequada, e não acontece. Em muitas situações. E aí a gente cria também, né, um artigo 7º aqui, que é simplesmente para poder igualar o controle e o combate na questão do nível de escolaridade. É algo simples de se fazer, que já poderia estar no corpo da lei. Então, senhores vereadores, o sindicato, né, e a categoria vem aqui pedir que esse projeto não avance no momento, né? Ele é um projeto importante para a categoria? É um projeto que garante a insalubridade das ACS. A gente ainda não sabe em qual nível, porque a gente ainda não tem um laudo em relação a isso. É um projeto que, se bem implementado, garante piso e carreira e corrige disparidades históricas da categoria, mas é um projeto que ele não pode tramitar e ser aprovado de forma equivocada, de forma errada, de forma
que não contemple aquilo que está dentro da Constituição, aquilo que está dentro dos interesses da categoria. Né? Um pouco de consideração a esses trabalhadores que estão desde a pandemia, tiveram um período sem férias, não podiam nem férias tirar durante a pandemia, né? Era dado 15 dias de férias, há pouco foi corrigido também essa situação. Então, são trabalhadores e servidores que, na sua grande maioria, trabalham em locais que têm problema. A gente sabe que o serviço público, de forma inteira, tem problema, tanto na saúde, quanto na educação, quanto na assistência, né? E a gente faz o serviço público acontecer enquanto servidor público. Muitos aqui tiram do bolso para trabalhar. É isso que acontece. Então, a gente não pode deixar passar, e a gente pede encarecidamente que algum vereador, né, peça vistas nesse projeto e que o presidente da Câmara, né, por intermédio, tente, junto ao sindicato, né, e à categoria, os vereadores, uma conversa com o prefeito, uma reunião com o prefeito, com o executivo, para a gente demonstrar isso e tentar fazer a mudança desse projeto de lei. É muito importante que essa mudança ocorra para a realização da valorização real da categoria. É isso, vereadores. O sindicato agradece a palavra e se dispõe às